Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre, dando continuidade à resposta a Bart Ehrman, né? Eu vou falar sobre a questão dos manuscritos, falar um pouquinho sobre os manuscritos, né, do Novo Testamento. Quais são esses manuscritos? Bom, nós temos uma série de manuscritos que são fragmentos, né, pequenos pedaços de trecho. Eu vou me concentrar aqui nos que têm conteúdo, maior conteúdo de texto, tá? Então a gente tem os manuscritos que a gente chama de Chester Beat, o P45, o P46 e o P47, tá? O P45, todos eles são datados aí por volta dos anos 200, tá? O P45, ele possui os 4 evangelhos e os atos, tá? Não completos. É um códex que tem que sobrou 30 folhas, tá? Mas tem textos significativos desses 5 livros. O P46, ele tem as epístolas paulinas, tá? Uma boa parte das epístolas paulinas, tem 85 folhas. O P47, ele tem fragmentos lá do Apocalipse de João, algumas folhas lá do Apocalipse de João. Então esses papiros foram primeiros anunciados aí em 1931. Foi dado conhecimento desses textos, né? E se encontra hoje em Dublin, na Irlanda. Depois a gente tem o P52, ele é um fragmento pequeno, mas eu só vou citar ele aqui porque ele é o fragmento mais antigo que a gente tem do texto de João. Ele data mais ou menos de 125, tem alguns versos de João. Então ele derruba por terra aqueles que achavam que os textos do Novo Testamento foram escritos muito mais tarde. Na verdade, não. O Evangelho de João é o evangelho mais elaborado, todos concordam que foi o último dos 4 evangelhos. Então, se ele já foi escrito pelo menos em 125, é porque os outros vieram antes, né? Então, é um papiro muito importante, esse P52. Está lá em Manchester, na Inglaterra. Temos também os papiros conhecidos como papiros de Bodmer. Eles ficam lá em Genebra. Tem o P66, que é datado lá do ano 200, é o antigo papiro do Novo Testamento, que contém o códex quase completo do Evangelho de João. Ele é em códex e tem o Evangelho de João quase completo. Tá? É interessante falar, né, que esse texto é um texto do ano 200, então você veja que já ali no ano 200, você já tem um texto de João em que claramente fala de Jesus como sendo Deus. Tá? Então a ideia de que Jesus é Deus só veio lá no Concílio de Nicéia, lá em 325, ela não bate por causa desse P66 aí, que é do ano 200. E isso está logo no primeiro, logo no João 1, versículo 1, capítulo 1, né? Em que Jesus e Deus são identificados um como sendo o outro. Temos também P75, que mostra o Evangelho de Lucas e de João, e esses papiros aí de Bodmer foram encontrados em 1952 no Egito, na ordem de São Pacômio, tá, dos monges, bem perto de Nag Hammadi, onde foi descoberta a biblioteca de Nag Hammadi. 7 anos antes havia sido descoberta. Então, é daquela área ali. Então, são textos razoavelmente completos aí do Novo Testamento que datam aí do ano 200. E nós temos também os códex mais completos, né, que são códex vaticanos e o códex sinaíticos, que aí já se parece mais com as bíblias que a gente tem, porque aí tem vários livros ali em grego e são considerados os mais importantes manuscritos do Novo Testamento em grego. E também da Septuaginta, também tem livros do Antigo, né, Testamento. Eles são manuscritos ancial quer dizer em letras maiúsculas. É curioso que não tem espaço entre as palavras, né, é tudo corrido, né. Então ali já estamos aí no ano 300, por aí, tá? Então quando a gente pega o texto do Códex Vaticanos, o Códex Sinaíticos e compara com o texto das Bíblias que a gente tem hoje, a gente vai ver que a variação é muito pequena.
Tem muito pouca variação. Então, Bart Ehrman, ao invés de vender um livro dizendo que é um caos total, ele deveria escrever um livro para o público em geral que não conhece, dizendo que é exatamente o contrário, ou seja, a ideia de um texto corrompido na Idade Média é totalmente muito fora da realidade. Aquele trecho do primeiro vídeo que eu falei, em que do livro de João, em que aparece 3 são os que dão testemunho, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa adulteração, todos concordam que houve, ela é um caso raro, né? Tanto que ela já foi detectada, o Isaac Newton detectou essa corrupção. E é interessante que quem levou essa corrupção lá do texto dos 3 testemunhos, tornou público, para o grande público, foi o Edward Gibbon, historiador, em Declínio e Queda do Império Romano. Então, não foi a crítica textual que trouxe isso para o grande público. Aquilo ali estava restrito na crítica textual. Tá? O Tischendorf, ele diz que o Codex Sinaiticus, ele era uma das 50 cópias da Bíblia encomendada a Eusébio de Cesareia pelo imperador Constantino. No entanto, os autores mais recentes já não concordam com isso, porque existem diferenças na lista de livros citados por Eusébio de Cesareia e os livros que estão lá no Codex Sinaiticus. Então, há dúvidas se é. O Codex Vaticano, o Codex Sinaiticus foi descoberto por Tischendorf em 1844, num mosteiro lá no Egito. E o Codex Vaticano já é conhecido desde o século XV. Tá? Então, esses são textos bastante importantes do Novo Testamento. O Daniel Wallace, ele traz um aspecto bastante interessante. Ele diz o seguinte: nenhuma nova leitura ou variante nesses últimos 150 anos, tá, dos textos manuscritos descobertos nos últimos 150 anos, você não trouxe nenhuma nova variante que já não fosse conhecida de manuscritos anteriores. Ou seja, provavelmente nós temos o texto original, está conosco. A dúvida é saber se é P45, se é P46, se é P47, e para cada verso, onde é que ele está. Em 1611, quando a versão King James foi publicada, ela foi baseada num texto em grego baseado em apenas 7 manuscritos, cujos mais antigos datavam do século XI. Agora, mais recente, a versão que nós temos da Bíblia, aí, ela é baseada em, já são 5.800 manuscritos que se acumularam aí desde o século II. Ou seja, cada vez mais nós nos aproximamos do texto original. Sempre daquela ideia que eu trouxe, ou seja, se você pega uma pessoa, faz um ditado e tem 20 pessoas, se eu pego esse texto das 20 pessoas, eu, analisando os estilos e os erros cometidos, eu vou conseguir recuperar o texto original. Imagina se eu tenho 5.800. Não são 5.800 do mesmo verso, né? Mas imagina eu ter vários textos, né? Então, tudo isso é pesado. A antiguidade do manuscrito, a qualidade do copista, tudo isso é pesado para se chegar a uma conclusão da variante mais correta. Então, esse argumento eu acho fundamental que o Bart Ehrman desconsidera, que você encontra novos manuscritos, mas isso não altera o que a gente tem como texto original. A mudança é mínima. A gente continua baseado nos mesmos manuscritos lá que a gente já conhecia. Então, isso é um elemento de que nós estamos realmente próximos ou perto do que seria o manuscrito original. Então, esse ponto que o Bart Ehrman ele não explora no livro. Então é isso. Muito obrigado.